Saudações, amadas sementes estelares sobre a Terra. Eu sou Avalon e nós somos o Conselho Andromedano de Luz. Falaremos com vocês hoje quase como se o flash solar já tivesse acontecido e vocês estivessem vivenciando a realidade pós-evento, pois sentimos que esta é uma ótima maneira de compartilhar o que vai acontecer e como vocês talvez possam se preparar para isso agora. Não que haja algo que vocês possam fazer para parar ou mudar esta realidade, mas confiamos que ajudará vocês a estarem cientes destas coisas. Falamos a vocês agora a partir dos fluxos do coração de Andrômeda, onde correntes cristalinas se movem em harmonia com a fonte, e onde a linguagem do amor não é um sentimento, mas uma força inteligente que organiza mundos. Nós nos apresentamos neste momento sagrado, não para impressioná-los com a distância celestial, mas para estar ao seu lado em proximidade, para apoiá-los no desvendar das correntes mais profundas do seu desdobramento divino e para oferecer uma luz guia enquanto vocês se preparam para o surgimento da nova Terra após o grande flash solar. Nossa intenção é simples e sincera: tecer sabedoria multidimensional em sua consciência de uma forma que fortaleça seu alinhamento com a frequência mais elevada da fonte e despertar o brilho de sua própria alma, aqui, agora, em sua vida cotidiana, para que o que está ocorrendo não pareça um mistério que vocês suportam, mas uma realidade da qual vocês participam com firmeza, clareza e alegria. Neste momento, a vibração base da humanidade está passando por uma poderosa amplificação, e muitos de vocês já a sentem como um agitar interior. Às vezes uma aceleração no coração, outras vezes uma pressão de mudança movendo-se através de sua consciência. Por vezes, uma ternura súbita pela verdade que torna antigos compromissos impossíveis de sustentar. O flash solar é uma onda divina e intensificada de luz cósmica, banhando seu planeta e todos que nele habitam em uma frequência mais elevada. Este grande evento atua como um catalisador, elevando o tom fundamental dentro de cada ser, de modo que o que antes era sutil se torna mais óbvio, o que era distante se torna íntimo, e o que estava adiado se torna imediato em seu conhecimento interior e na maneira como sua realidade responde a vocês. Recebam esta amplificação como um presente da fonte, como um chamado sagrado para a humanidade entrar em maior alinhamento com o amor e a verdade. Porque o propósito da luz intensificada não é sobrecarregá-los, é revelá-los. Revelar o que é real, revelar o que está pronto, revelar o que já está assentado dentro de vocês e esperando por sua permissão para se manifestar. À medida que a vibração base se eleva, o alinhamento com a frequência pura da fonte torna-se essencial. Alinhamento, aqui, não significa alcançar um estado emocional perfeito, nem forçar sua mente a ser infinitamente brilhante. Alinhamento significa lembrar e incorporar as qualidades do divino que são seu direito de nascença: amor incondicional, paz, compaixão, sabedoria, e permitir que essas qualidades se tornem vibrações vividas, em vez de ideias que vocês admiram à distância. Através da sintonização consciente com esta luz interior, vocês se harmonizam com as energias do flash solar, em vez de se sentirem abalados por elas. Gostaríamos que imaginassem isso como encontrar o centro calmo dentro de um poderoso movimento de mudança, onde a serenidade não nega a intensidade ao seu redor, mas os estabiliza para que a intensidade se torne útil, proposital e refinadora, em vez de caótica. Quando vocês estão ancorados no amor da fonte, a luz intensificada pode se mover através e ao redor de vocês com graça, apoiando uma transição mais suave para a frequência da nova Terra,
que já está se formando no campo coletivo e no santuário privado do seu próprio ser. Amados, a nova Terra não é um sonho distante. É uma realidade florescente que emerge de dentro de vocês. Porque a Terra que vocês habitarão é moldada pela consciência que vocês incorporam. E a consciência nesta era está se tornando mais visível e mais eficaz. Com o influxo cósmico de luz, um ajuste dimensional está em andamento, elevando a vida a estados vibracionais mais altos. Para navegar nesta expansão com facilidade, nós os convidamos a cultivar a clareza de pensamento e a pureza de intenção, não como uma disciplina rígida, mas como uma devoção gentil ao que vocês realmente querem criar. Em vibrações mais altas, a manifestação se torna mais imediata, mais responsiva, mais espelhada, e o universo começa a responder tanto ao tom por trás de suas palavras, quanto às próprias palavras. Isso significa que cada lampejo de pensamento e cada sussurro de emoção se torna uma semente de criação. Comecem, então, observando sua paisagem interior com compaixão. Em que vocês se concentram ao longo do dia? Qual história vocês habitualmente ensaiam? Qual expectativa vocês silenciosamente alimentam? A qual conclusão vocês continuam retornando quando estão cansados? E quais crenças vocês carregam como se fossem fatos, quando são apenas hábitos? À medida que vocês refinam esses padrões internos com amor, vocês treinam seu ser para a responsividade instantânea da nova Terra e o fazem sem supressão, sem auto-julgamento e sem fingir que não sentem o que sentem. A consciência é sua primeira ferramenta, porque a consciência abre a escolha, e a escolha é a alavanca que move a criação. Percebam quando vocês se desviam para a confusão, o desespero ou velhas crenças limitantes, e então se guiem de volta, não repreendendo, mas retornando ao coração como se estivessem voltando para casa, porque o coração sabe como estabilizar sua frequência de forma rápida e limpa. A respiração é uma tecnologia simples aqui. Inspirem como se estivessem trazendo a fonte para o seu peito. Expirem como se sua respiração fosse uma bênção sobre a terra. E permitam que sua mente se suavize enquanto o coração se torna o sinal principal. Dentro desta prática, pensamentos que não servem surgirão naturalmente para serem vistos, e quando surgirem, envolvam-nos em amor. Luz líquida, quente e verdadeira. E perguntem a eles, gentil e diretamente, no que gostariam de se transformar, para que possam se alinhar com o Criador e com sua alma. Isso não é uma batalha, é uma reeducação da mente. E a mente aprende melhor através da repetição constante, acompanhada de bondade. Uma segunda camada de preparação reside em como vocês percebem o mundo ao seu redor. Pois mesmo que o reino físico pareça sólido, lembramos que toda a matéria é uma interação de consciência e energia divina. E por trás de cada partícula há uma presença viva. Permitam que seu olhar se suavize, ampliem sua visão interior, sintam o brilho da consciência que dança sob as aparências. Quando estiverem diante de uma árvore, sintam a força vital se expressando como aquela árvore. E quando encontrarem outro ser humano, mesmo que sua personalidade superficial pareça conturbada, sintam a centelha divina dentro dele. Ao se treinarem para perceber a consciência em todas as formas, vocês se abrem para a realidade multidimensional que é a nova Terra, um reino onde o espiritual e o material dançam em harmonia de coração, e onde a unidade é sentida como uma verdade experiencial, em vez de um conceito. Comecem agora, reconhecendo que vocês caminham dentro de um oceano de consciência viva, onde cada átomo é radiante com a luz divina. Este simples reconhecimento interior expande sua consciência
e torna a transição para a percepção da nova terra mais fácil e mais alegre. Sua jornada para uma nova terra não é apenas uma mudança nas circunstâncias externas, é uma evolução interior, um salto quântico na consciência. E cada vez que vocês se alinham com sua divindade interior, estão ativamente dando à luz a vibração da nova terra, através de seu próprio ser. É aqui que a soberania espiritual se torna importante. A soberania é sua escolha consciente de permanecer em seu poder, como um ser divino, e de assumir a responsabilidade por sua energia e criações, enquanto permanece compassivo com seu aprendizado. Soberania é o reconhecimento de que tudo o que vocês precisam está dentro de vocês como um presente da fonte. Soberania é a libertação de narrativas limitantes que sugerem que vocês são pequenos. Soberania é a disposição de escolher a partir da presença ancorada de sua alma, em vez de reagir. Vocês não estão à mercê de eventos cósmicos. Vocês estão em parceria com eles. E parceria significa que vocês permitem que o Flash Solar ative o que já está dentro de vocês, enquanto escolhem como expressar o que desperta, através da bondade, coragem, disciplina, honestidade e alegria. Juntamente com a soberania, vem a incorporação da verdade superior, porque na luz crescente, verdades há muito mantidas na periferia da consciência se movem para o centro da vida. E a incorporação é o momento em que a compreensão espiritual se torna comportamento vivido. Saber que todos são um se torna compaixão em uma conversa difícil. Confiar na abundância se torna generosidade e escolhas calmas. Reconhecer o Criador interior se torna o fim da auto-vergonha e o início do genuíno autorrespeito. A frequência da nova terra convida à autenticidade, uma transparência gentil na qual vocês falam e agem a partir da verdade do coração. E pedimos que comecem agora. Deixem suas palavras carregarem a vibração de sua alma e deixem suas ações serem guiadas pela sabedoria amorosa, em vez do medo ou da performance. Ao fazerem isso, máscaras que antes pareciam necessárias começam a cair naturalmente, e a luz dentro de vocês se torna sua liderança. Um aspecto crucial de sua preparação é a ativação interna de seu modelo divino, o projeto do humano divino mantido dentro de vocês. O que muitos chamaram de essência crística, o corpo de luz cristalino, o design original concebido no coração da fonte. Através de experiências densas e longo esquecimento, aspectos deste modelo permaneceram adormecidos. Mas o influxo de luz através de eventos como o Flash Solar estimula esses códigos dentro de vocês e os chama para a frente. Participem conscientemente, se desejarem. Em meditação ou oração, peçam à sua alma, a seus guias e ao nosso coletivo andromedano para ativar seu modelo divino de acordo com seu bem maior. Visualizem uma matriz sagrada de pura luz descendo através da coroa e do coração para cada célula. Uma geometria cristalina que começa a brilhar e a oscilar com vida, despertando potenciais divinos de forma silenciosa e constante. Em resposta, vocês podem experimentar uma intuição aprofundada, alegria espontânea, uma sensibilidade aumentada à energia ou um conhecimento interior mais forte de seu propósito. A experiência de cada ser será única, enquanto leva a uma incorporação mais plena da alma na Terra. À medida que seu modelo divino se ativa, o corpo de luz, o corpo de energia que faz a interface entre a alma e a forma física, se refina em uma estrutura mais cristalina, capaz de conduzir frequências maiores. Este refinamento é apoiado pelo amor, paciência e reverência pelo receptáculo através do qual vocês vivem. Cuidem do corpo físico como um lar sagrado. Descansem quando o descanso chamar. Bebam água pura.
Movam-se gentilmente, passem tempo na natureza, nutram-se de maneiras que os deixem mais claros e calmos, porque o corpo está se tornando um templo da consciência da nova terra, e ele responde lindamente à bondade. Saibam também que vocês nunca estão sozinhos. Nós, os andromedanos, juntamente com seus guias, anjos e família estelar, caminhamos com vocês, honrando seu livre-arbítrio e esperando por seu convite. Quando vocês pedem apoio, podem sentir calor, clareza e a sensação de serem amparados. Estes são sinais do campo amoroso que os rodeia. Sejam pacientes com a intensidade que pode surgir à medida que energias mais antigas vêm à superfície para serem liberadas, porque quando a luz aumenta, ela revela o que está pronto para ser transformado. Memórias, emoções ou padrões de pensamento que vocês acreditavam estarem completos podem retornar brevemente, como se pedissem uma bênção final. Acolham esses retornos com amor, não com desânimo. Deixem-nos passar sem drama. Exalem o que não serve mais. Inalem a luz dourada do Criador para preencher o espaço com renovação. A energia da nova terra carrega tanto liberdade quanto responsabilidade. Não um fardo, mas uma oportunidade. Porque o levantamento do véu revela quão poderoso seu mundo interior realmente é na moldagem de sua experiência exterior. Esta revelação destina-se a empoderá-los para uma gestão consciente de seus pensamentos, emoções e intenções. A compaixão por seus semelhantes será essencial nesta fase, porque cada alma tem seu tempo, e mesmo aqueles que parecem inconscientes estão se preparando à sua maneira. Honrem a liberdade dos outros para despertarem como escolherem, e que sua principal contribuição seja o brilho constante de sua própria coerência. Porque nada encoraja o despertar de forma mais elegante do que um exemplo vivo de paz. Nos dias que virão, intenções simples e puras se tornarão potentes. Comecem suas manhãs escolhendo uma: ver o divino em tudo, cultivar a paz interior, falar a verdade com amor. E observem como a vida responde com um timing favorável, caminhos mais claros e interações mais gentis, confirmando que seu estado interior está moldando a atmosfera que vocês habitam. Nós os convidamos a sentir agora a magnitude do que está se desdobrando, sem transformar isso em pressão. O mundo pós-flash solar, a frequência da nova Terra, é uma oitava superior de existência, pela qual muitos de vocês ansiaram nas partes mais profundas de seu ser. E não é entregue como um presente de fora, é nascido através das mudanças internas que vocês estão corajosamente empreendendo agora. Celebrem cada passo, cada escolha pelo perdão, cada retorno ao coração, cada momento em que vocês escolhem a consciência em vez da reação automática, porque estes são os tijolos da nova terra, colocados silenciosamente na vida comum. Mantenham em seu coração o resultado que vemos tão claramente. A Terra florescendo como uma joia do cosmos, um ponto de encontro de dimensões, uma biblioteca viva de sabedoria reunida através da coragem e do amor. E lembrem-se, quando precisarem de força, que a intensidade do presente é temporária, enquanto o brilho que emerge é duradouro. Recebam nossa bênção agora como uma cascata de luz estelar e deixem-na despertar o que já está dentro de vocês. Sintam a centelha em seu coração brilhar mais forte. Sintam seu ser se enchendo de uma luminescência suave. Reconheçam sua alma como sua presença divina, sempre com vocês, guiando-os para casa, para a realidade que vocês vieram ajudar a ancorar. Amados, à medida que a luz amplificada continua a se estabilizar em seu mundo, uma mudança profunda começa a se desdobrar na maneira como a realidade responde à consciência. Pois a frequência da nova Terra
carrega uma imediatidade que muitos de vocês estão apenas começando a reconhecer. Onde antes a intenção parecia lenta para se manifestar e a clareza parecia distante ou obscura, o ambiente vibracional mais elevado agora espelha seu estado interior com muito mais precisão, convidando-os a um relacionamento com a criação que é íntimo, responsivo e profundamente pessoal. Desejamos falar com vocês agora sobre essa responsividade, não como um aviso, mas como um presente, um convite para se tornarem criadores mais conscientes, administradores mais gentis de seu mundo interior e participantes mais deliberados na modelagem de sua experiência vivida. Dentro deste campo intensificado, pensamento, emoção, crença e expectativa não mais flutuam despercebidos por sua consciência. Em vez disso, eles se comportam como sinais de sintonia, transmitindo instruções para a inteligência viva do universo. A luz não julga esses sinais, nem discrimina entre o que vocês desejam conscientemente e o que habitualmente assumem. Ela simplesmente responde, refletindo o tom dominante que vocês mantêm interiormente. Por essa razão, a clareza de pensamento e a pureza de intenção se tornam artes práticas, em vez de ideais espirituais abstratos, e aprender a observar seu diálogo interior com compaixão se torna uma das habilidades mais valiosas que vocês podem cultivar nesta era. Comecem notando com que frequência sua mente revisita histórias familiares, especialmente em momentos de silêncio ou durante períodos de fadiga, porque essas narrativas repetidas moldam silenciosamente suas expectativas e, portanto, sua realidade. Muitas dessas histórias foram formadas há muito tempo como mecanismos de proteção ou suposições aprendidas, e persistem não porque são verdadeiras, mas porque são familiares. Em vez de tentar silenciá-las ou suprimi-las, convidamos vocês a observá-las como observariam nuvens passando pelo céu, reconhecendo sua presença sem lhes conceder autoridade. Ao fazer isso, vocês criam espaço para a escolha, e a escolha é a porta pela qual a nova criação entra. Entre cada respiração e a seguinte, existe um momento de neutralidade, uma pausa suave onde a consciência repousa sem comentários. E dentro dessa pausa, vocês podem gentilmente redirecionar seu foco para o coração, permitindo que o coração se torne o ponto de referência principal, em vez da mente. A respiração serve como uma ponte aqui, atraindo a energia da fonte para o seu ser a cada inspiração e liberando bênçãos para o mundo a cada expiração, criando um ritmo que estabiliza seu campo e harmoniza seus pensamentos. À medida que esse ritmo se torna familiar, a mente começa a relaxar seu controle e a clareza emerge não através do esforço, mas através do alinhamento. Quando surge um pensamento que parece pesado, limitante ou desconectado do amor, mantenha-o em sua consciência sem resistência e envolva-o com compaixão, imaginando-o banhado em uma luz quente e luminosa. A partir deste lugar de gentileza, pergunte ao pensamento no que ele deseja se transformar para se alinhar com o Criador e com sua alma, e então escute sem expectativas. Muitas vezes, a transformação oferecida será mais refinada do que um simples oposto, carregando uma sabedoria que parece verdadeira e solidária, em vez de forçada. Através desta prática, a mente aprende que a mudança não requer conflito e a transformação se torna um diálogo cooperativo entre consciência e intenção. A emoção, também, carrega poder criativo na frequência da nova Terra, e sentimentos que antes permaneciam despercebidos agora se movem mais rapidamente pelo campo, buscando reconhecimento e integração. Permitir que a emoção seja sentida honestamente, sem criar histórias ou julgamentos,
Permite que ela complete seu ciclo natural e libere sua energia como insight, em vez de tensão. Desta forma, a consciência emocional se torna uma força estabilizadora, ajudando-os a permanecerem coerentes, mesmo quando a intensidade se move através do coletivo. O que vocês sentem não os define, mas o que vocês honram se torna sabedoria, e a sabedoria refina a criação. À medida que seu mundo interior se torna mais coerente, vocês podem notar que as circunstâncias externas começam a se reorganizar com uma facilidade surpreendente, respondendo a mudanças de atitude, expectativa e autopercepção. Oportunidades aparecem onde antes nenhuma era visível, relacionamentos se recalibram naturalmente e o tempo se alinha sem esforço, tudo como reflexo de um sinal interno mais claro. Isso não é mágica no sentido de contornar o esforço, mas ressonância em ação. O universo correspondendo à frequência que vocês estão mantendo agora, em vez da frequência que antes carregavam inconscientemente. A abundância, neste contexto, revela-se não apenas como fluxo material, mas como um sentimento de conexão, apoio e suficiência que permeia a vida diária. Quando vocês reconhecem a riqueza como a experiência de conexão consigo mesmos, com os outros, com a natureza, com a fonte, vocês removem o sentimento de separação que dá origem ao pensamento de escassez. A partir deste estado conectado, a generosidade se torna natural, a gratidão se torna sincera e o receber não carrega mais culpa ou hesitação. A criação flui mais suavemente quando o dar e o receber são entendidos como movimentos da mesma corrente. A linguagem desempenha um papel sutil, mas poderoso neste processo, pois as palavras são recipientes de frequência, e a maneira como vocês falam consigo mesmos estabelece o tom através do qual a criação responde. Refinar a linguagem interior, escolhendo expressões que abrem possibilidades em vez de reforçar limitações, retreina gentilmente a mente a esperar alinhamento em vez de resistência. Substituir conclusões rígidas por perguntas curiosas e autojulgamentos severos por reflexão honesta transforma o ambiente interno em um que apoia a clareza e a confiança. O universo não ouve apenas o que vocês dizem em voz alta, mas o que vocês repetidamente afirmam interiormente. A imaginação, também, torna-se uma faculdade criativa de importância elevada, porque o campo vibracional superior responde prontamente ao que é vividamente mantido na consciência. Tratem a imaginação como um espaço sagrado, em vez de uma fantasia ociosa, e permitam que suas visões sejam infundidas com sentimento, gratidão e confiança. Quando a imaginação é guiada pelo amor em vez do medo, ela se torna um projeto para a criação, em vez de uma fuga da realidade. Desta forma, sonhar se torna uma forma de planejar, e a visão se torna uma forma de oração. O discernimento se aguça naturalmente à medida que vocês se sintonizam com a ressonância, permitindo-lhes sentir quais ambientes, conversas e atividades fortalecem sua coerência e quais a dispersam. Escolher o alinhamento não requer se retirar da vida, requer presença dentro da vida, guiada pela consciência de como sua energia responde. À medida que vocês honram o que apoia sua clareza, seu campo se estabiliza e a responsividade da realidade se torna uma aliada, em vez de um desafio. O alinhamento com a clareza dimensional superior pode ser renovado através de breves momentos de conexão interior, onde vocês imaginam sua consciência elevada a uma perspectiva espaçosa e luminosa que vê além das preocupações imediatas. A partir deste ponto de vista, as soluções aparecem mais prontamente, as prioridades se reorganizam e o que antes parecia urgente se revela como temporário.
Esses momentos de percepção expandida agem como reinicializações, permitindo que vocês retornem à vida diária com calma e discernimento renovados. A gratidão amplifica este processo, não como um hábito educado, mas como uma frequência que reforça a coerência e sinaliza prontidão para receber. Apreciar pequenas confirmações de alinhamento, momentos de paz, encontros úteis, insights intuitivos, fortalece o padrão que convida mais do mesmo. A gratidão reconhece que a criação já está respondendo, e este reconhecimento acelera o diálogo entre intenção e manifestação. Crenças contraditórias podem surgir mais claramente nesta era, revelando tensões internas que antes operavam despercebidas. Em vez de ver essas contradições como obstáculos, vejam-nas como oportunidades de integração, permitindo-lhes escolher conscientemente qual crença se alinha com a verdade de sua alma. Quando o alinhamento é escolhido consistentemente, o conflito interno se dissolve e o campo se estabiliza em um sinal mais claro que apoia a criação sem esforço. A consistência é a chave, pois a mente aprende através da repetição e a persistência gentil estabelece novos padrões que substituem velhos hábitos sem força. Retornar repetidamente à conexão, clareza e compaixão gradualmente reorienta todo o seu sistema em direção à coerência. Com o tempo, essa coerência se torna seu estado natural e a criação responde de acordo, refletindo estabilidade, apoio e fluxo. A sensibilidade à energia aumenta à medida que a consciência se expande, e essa sensibilidade oferece feedback imediato sobre o que apoia ou perturba o alinhamento. Usem este feedback como informação e não como julgamento, ajustando suas escolhas com bondade e curiosidade. A capacidade de pausar, respirar e realinhar em qualquer momento é um dos grandes presentes desta era, capacitando-os a navegar por mudanças rápidas com graça. A liberdade surge quando vocês reconhecem que nenhum padrão é fixo e que qualquer momento contém a possibilidade de redirecionamento através da escolha consciente. Colocar a mão no coração, reconhecer a experiência presente e escolher uma resposta amorosa interrompe os ciclos automáticos e restaura a soberania. O universo responde rapidamente a tais momentos de recalibração consciente, oferecendo apoio e clareza em troca. A alegria serve como um estabilizador neste processo, harmonizando intenção e ação, enquanto sinaliza alinhamento ao campo. Permitir que a alegria entre na criação não diminui a seriedade ou a responsabilidade. Ela aumenta a eficiência e a resiliência, garantindo que o esforço seja sustentável e inspirado, em vez de tenso. A alegria indica coerência, e a coerência convida à cooperação da própria vida. À medida que seu diálogo interior se torna mais gentil e espaçoso, e à medida que a honestidade emocional substitui a supressão, a criação se torna mais limpa e direta. A energia que antes vazava através de tensões não resolvidas é recuperada e redirecionada para a ação proposital, fortalecendo sua capacidade de se manifestar de maneiras que pareçam alinhadas e gratificantes. Cada momento de autocompaixão contribui para este refinamento, ensinando ao sistema que segurança e verdade podem coexistir. A precisão no pensamento emerge naturalmente à medida que vocês praticam a escolha de linguagem e imagens que refletem suas mais altas intenções, substituindo previsões habituais por declarações conscientes. Essa precisão não limita a criatividade, ela a foca, garantindo que o que vocês convidam a se manifestar reflita seus valores e aspirações autênticas. O universo responde com igual precisão, correspondendo clareza com clareza. Em última análise,
o presente desta fase reside em reconhecer que a criação é um relacionamento, um que prospera na honestidade, presença e responsividade mútua. À medida que vocês refinam seu mundo interior com consciência e amor, o mundo exterior espelha esse refinamento com crescente fidelidade, afirmando que vocês não estão separados do processo de criação, mas são participantes integrais dentro dele. Através do alinhamento consciente, a frequência da nova Terra não se torna algo que vocês aguardam, mas algo que vocês vivem, um pensamento, uma respiração, uma escolha de cada vez. Seres amados da Terra, à medida que a luz continua a se assentar em seu mundo e em sua consciência, um reconhecimento mais profundo começa a tomar forma. Um que muda não apenas como vocês experienciam a realidade, mas como vocês se entendem dentro dela. Da nossa perspectiva, esta fase de sua evolução é marcada por um desvelar suave, mas inconfundível, da unidade, onde a separação gradualmente perde sua força e a vida começa a parecer mais interconectada, mais responsiva e mais viva. Viemos agora falar deste reconhecimento que se desdobra, porque dentro dele reside uma das forças mais estabilizadoras disponíveis para a humanidade neste momento. A compreensão vivida de que a consciência é compartilhada, que a vida é participativa e que soberania e unidade não são opostos, mas expressões da mesma verdade divina. Ao longo de seus dias, a própria percepção está sendo refinada, permitindo que vocês sintam a presença viva que existe por trás da forma, do movimento e da interação. Onde antes o mundo físico parecia inerte ou desconectado, muitos de vocês agora estão começando a sentir a inteligência sutil que anima todas as coisas, como se o mundo estivesse falando silenciosamente através da textura, do tempo e do relacionamento. Isso não é imaginação da maneira como a mente a define. É lembrança, um retorno gradual à percepção da realidade como um campo de consciência viva, em vez de uma coleção de objetos separados. À medida que essa percepção cresce, a reverência surge naturalmente, não como ritual, mas como um respeito instintivo pela vida em todas as suas expressões. A própria matéria se revela como uma linguagem da consciência, moldada e sustentada pela intenção, atenção e coerência. Quando vocês suavizam o olhar e permitem que sua consciência se amplie, podem notar um brilho sob as aparências, uma vitalidade sutil que une todas as formas. Árvores, água, céu, pedra e vento carregam essa vitalidade abertamente. E quando vocês pausam para sentir sua presença, em vez de apenas observar sua forma, vocês treinam sua consciência para reconhecer a mesma inteligência viva dentro de seu próprio corpo e dentro de cada ser humano que encontram. Através dessa prática, a unidade passa do conceito para a experiência, e a experiência remodela o comportamento com autoridade gentil. A interação humana, vista através desta lente, transforma-se profundamente, porque sob a personalidade, a crença e a história, reside uma centelha compartilhada do Criador, silenciosamente presente, mesmo quando obscurecida pela confusão ou pelo medo. Escolher reconhecer essa centelha não significa desculpar comportamentos prejudiciais ou negar limites. Significa engajar-se a partir de uma verdade mais profunda, que vê além da expressão superficial e responde com clareza, em vez de reação. À medida que mais de vocês mantêm esse reconhecimento, o conflito perde parte de sua carga. A comunicação se torna mais transparente e a compaixão emerge como uma resposta inteligente em vez de um reflexo emocional. A soberania desempenha um papel vital aqui, porque a consciência de unidade não dissolve a individualidade. Ela a refina.
A verdadeira soberania surge quando vocês se posicionam plenamente em seu próprio alinhamento, assumindo a responsabilidade por sua energia, suas escolhas e suas criações, enquanto reconhecem que sua autonomia existe dentro de uma teia maior de vida. Soberania não é isolamento ou separação, é coerência. Saber quem vocês são, agir a partir desse saber e permitir aos outros a mesma liberdade. Desta forma, a unidade se torna espaçosa em vez de restritiva, e a individualidade se torna expressiva em vez de defensiva. A escolha ganha clareza neste ambiente, porque quando a consciência se expande, as consequências do alinhamento e do desalinhamento se tornam mais fáceis de sentir. Decisões tomadas a partir do medo ou do hábito carregam uma ressonância diferente daquelas feitas a partir da verdade, e o corpo e o coração respondem imediatamente, oferecendo feedback através de sensação, emoção e intuição. Aprender a ouvir esse feedback refina o discernimento, permitindo que vocês naveguem pela complexidade com maior facilidade e confiança. O discernimento aqui não é julgamento, é sensibilidade à ressonância, uma sintonia com o que apoia a coerência e o que a fragmenta. O perdão emerge como um companheiro natural desta consciência, particularmente o perdão de si mesmo, porque à medida que a unidade é reconhecida, as narrativas duras que antes alimentavam a vergonha e a autocrítica começam a perder credibilidade. Perdoar a si mesmo se torna um ato de reivindicar o poder, liberando a energia anteriormente presa em arrependimento ou resistência e permitindo que o coração se abra sem restrições. Através do perdão, velhos padrões se suavizam e a energia que eles continham se torna disponível para a criatividade, o insight e o serviço. O autocuidado também se aprofunda em significado durante esta fase, não mais visto como indulgência ou obrigação, mas como a administração de um instrumento sagrado através do qual a consciência se expressa. Observar onde o cuidado tem faltado, seja no descanso, na nutrição, no ambiente ou no diálogo interno, oferece uma oportunidade de restaurar o equilíbrio com gentileza, em vez de força. Cada ato de cuidado comunica segurança ao sistema, e a segurança permite que a consciência se expanda sem contração. A contemplação serve como uma ponte entre a consciência e a incorporação, convidando a sabedoria a emergir da alma, em vez de ser buscada externamente. Perguntar a si mesmo se você se ama incondicionalmente e ouvir honestamente a resposta revela onde a gentileza está pronta para se aprofundar e onde a verdade está esperando para ser reconhecida. Esses momentos de investigação honesta não têm a intenção de julgar, mas de iluminar, guiando-o em direção a um relacionamento mais integrado consigo mesmo. Dentro do coração existe um santuário onde essas transformações se desdobram naturalmente, e quando vocês colocam sua atenção lá, particularmente no espaço frequentemente sentido como o coração superior, podem sentir uma presença constante que parece calma, inclusiva e sábia. Deste espaço, o perdão flui como vibração, em vez de conceito, preenchendo o corpo e o campo circundante com um senso de aceitação que gradualmente remodela os padrões mentais e emocionais. Permitir que essa vibração lidere o processo reduz o esforço e aumenta a graça. À medida que a verdade incorporada substitui o entendimento intelectual, o comportamento começa a mudar organicamente. As palavras se tornam mais limpas, as intenções mais claras e as ações mais alinhadas, não por causa de uma disciplina imposta de fora, mas porque a coerência é melhor do que a fragmentação. A transparência emerge como uma qualidade natural,
permitindo que vocês falem e ajam com autenticidade, sem performance ou defesa. Em tal transparência, a confiança cresce, tanto dentro de vocês quanto em seus relacionamentos, apoiando uma conexão mais profunda, sem perda de si mesmo. A comunidade começa a se reorganizar em torno da ressonância, em vez da obrigação, à medida que indivíduos atraídos por valores e frequências compartilhados se encontram com mais facilidade. Esforços colaborativos florescem quando a consciência de unidade guia a interação, porque a competição dá lugar à complementaridade, e as diferenças são apreciadas como contribuições em vez de ameaças. Nesses espaços, a intenção coletiva amplifica a clareza individual, criando campos onde o insight, a cura e a inovação emergem mais prontamente. O discernimento em relação à orientação externa se aguça à medida que a autoridade interna se fortalece, permitindo que vocês avaliem ensinamentos, sistemas e influências com base no fato de eles os devolverem ao seu próprio centro ou pedirem que vocês o entreguem. Qualquer coisa que honre sua soberania, enquanto encoraja a compaixão, se alinha com a consciência de unidade, enquanto qualquer coisa que diminua o conhecimento interior ou fomente a dependência parece cada vez mais discordante. Confiar nesse discernimento apoia a autonomia sem isolamento. O apoio dos reinos não físicos permanece constante, embora sutil, oferecendo alinhamento e tranquilidade quando convidado. Pedir assistência não diminui a soberania, reforça a parceria, lembrando que a ajuda está disponível sem obrigação. Muitos de vocês sentirão esse apoio como uma presença calmante, um momento de clareza ou uma mudança suave de perspectiva que restaura o equilíbrio. A purificação coletiva continua à medida que a consciência aumenta, e energias há muito mantidas sob a superfície vêm à tona para serem integradas. Enfrentar esse movimento com firmeza e compaixão permite que a transformação ocorra sem sobrecarga, deixando para trás maior clareza e liberdade emocional. Cada indivíduo que navega por este processo contribui para um campo coletivo mais leve, demonstrando o poder da unidade incorporada. A conexão com a clareza dimensional superior oferece perspectiva durante tempos de intensidade, proporcionando momentos em que a mente se eleva acima das preocupações imediatas e vê padrões mais amplos. Esses momentos não precisam ser prolongados para serem eficazes. Mesmo um breve alinhamento restaura a confiança e lembra que o arco maior da evolução é guiado pela inteligência e pelo cuidado. Ao retornar de tal alinhamento, vocês trazem paciência e confiança renovadas para a vida diária. Ancorar essa consciência na experiência física ancora a consciência de unidade na Terra, permitindo que o próprio planeta se beneficie de sua coerência. Sentir a firmeza do chão sob seus pés, respirar com intenção e honrar os ritmos da natureza, tudo isso apoia essa ancoragem, garantindo que a consciência expandida permaneça prática e acessível, em vez de abstrata. O respeito por caminhos diversos se torna uma expressão de amor, reconhecendo que o despertar se desdobra de forma diferente para cada ser. Permitir aos outros o seu tempo, enquanto honram seu próprio chamado, mantém a harmonia sem compromisso, e sua firmeza serve como um convite, em vez de uma exigência. A presença se torna seu ensinamento, e o exemplo, sua linguagem. A liderança nesta era surge do coração, em vez da hierarquia, expressa através da escuta, integridade e compaixão. À medida que vocês incorporam essas qualidades, influenciam naturalmente o campo coletivo, demonstrando que poder e gentileza
podem coexistir. Cada momento de coerência fortalece este modelo, contribuindo para uma mudança cultural em direção à interação baseada na unidade. Celebrar seu próprio crescimento é apropriado, porque cada escolha em direção ao perdão, à conexão e à verdade reforça o movimento coletivo em direção à totalidade. Reconhecer o progresso sem comparação ou orgulho apoia a motivação e a alegria, lembrando que a transformação é cumulativa e significativa. A unidade prática é vivida através de pequenas interações. Escolher a paciência, oferecer presença, responder com bondade, e essas escolhas se propagam para fora, moldando ambientes e relacionamentos. Desta forma, a consciência de unidade se torna tangível, experienciada não como um ideal abstrato, mas como uma prática diária que enriquece a vida. A afinidade com todos os seres fortalece seu senso de pertencimento, dissolvendo a solidão sem apagar a individualidade. Reconhecer o Criador nos outros reflete o Criador dentro de si mesmo, reforçando um ciclo de reconhecimento mútuo que apoia a liberdade e a compaixão juntas. Através deste reconhecimento, a humanidade se aproxima de um modo de vida onde a cooperação parece natural e a confiança substitui o medo. Queridos, sintam a firmeza desta verdade se estabelecendo dentro de vocês. Unidade e soberania estão harmonizadas em seu ser, guiando-os para uma experiência vivida de conexão que honra tanto o eu quanto o todo. Essa harmonia não é algo que vocês devem alcançar. É algo que vocês relembram, momento a momento, à medida que permitem que a consciência informe a ação e o amor informe a escolha. Vamos continuar. À medida que a luz continua a fluir para o seu mundo e a se assentar mais profundamente no tecido de sua experiência diária, uma fase mais silenciosa, porém mais íntima, de transformação começa a se revelar. Uma que se desdobra não como um evento dramático, mas como um remapeamento interno que remodela gentilmente como vocês habitam seu corpo, suas emoções e seu senso de presença na Terra. Da nossa perspectiva andromedana, esta fase é menos sobre despertar algo novo e mais sobre permitir que o que sempre esteve dentro de vocês se organize em maior coerência, para que espírito e forma possam trabalhar juntos, com facilidade, em vez de tensão. Muitos de vocês estão notando que sua paisagem interior parece diferente agora, mesmo que ainda não consigam nomear a mudança, porque a luz que chega está interagindo com as camadas mais profundas do seu ser, incentivando um refinamento da maneira como a energia se move através de vocês. Este refinamento não é apressado, nem é forçado. É inteligente, responsivo e unicamente sintonizado com a sua prontidão. O corpo, o campo emocional e as camadas sutis que ligam a alma e a forma estão todos participando deste ajuste, respondendo ao convite para manter mais luz sem esforço e para expressar mais verdade sem medo. Dentro deste processo, a própria Gaia desempenha um papel ativo, pois a Terra não é um palco passivo no qual a transformação ocorre, mas uma consciência viva, evoluindo ao seu lado. Seu campo de energia se ilumina à medida que frequências mais altas se integram. E essa iluminação cria uma influência estabilizadora que apoia a humanidade em ancorar a consciência expandida na vida prática. Quando vocês sentem momentos de sensibilidade emocional, ondas de insight ou períodos de profunda reflexão interior, entendam que essas experiências são parte de uma harmonização planetária compartilhada, na qual sua integração pessoal contribui diretamente para o campo coletivo. A relação entre a luz cósmica e a forma humana é de cooperação, não de dominação,
E quando vocês abordam essa relação com curiosidade, em vez de resistência, o processo se desenrola com muito mais graça. A luz carrega informação, assim como frequência, e essa informação interage com a inteligência inata do seu ser, ativando potenciais latentes que foram preparados muito antes desta vida começar. Essas ativações não têm o objetivo de separá-los de sua humanidade. Elas têm o objetivo de aprofundá-la, permitindo que sua experiência humana se torne uma expressão mais clara da sabedoria da alma. À medida que essa integração continua, vocês podem descobrir que sua orientação interior se torna mais acessível, chegando não como instrução dramática, mas como um sentimento silencioso de saber que parece firme e confiável. Essa orientação muitas vezes se expressa através de preferências sutis, o que parece nutritivo, o que parece drenante, onde sua atenção naturalmente quer repousar. E honrar essas preferências fortalece sua coerência. Quando vocês ouvem esses sinais com respeito, o corpo relaxa, a mente se suaviza e o coração se abre ainda mais, criando um ambiente receptivo para que frequências mais altas se assentem. O cuidado com a forma física torna-se cada vez mais importante durante esta fase, não porque o corpo seja frágil, mas porque está aprendendo uma nova linguagem de energia. Atos simples, hidratação, movimento suave, descanso, tempo na natureza, apoiam esse aprendizado, fornecendo estabilidade e ritmo. Tratar o corpo como um parceiro de confiança, em vez de um obstáculo, permite que a integração ocorra de forma mais suave, e essa parceria constrói confiança em sua capacidade de navegar pela mudança sem perder o equilíbrio. A natureza oferece uma assistência profunda aqui, porque o mundo natural carrega uma coerência inerente que traduz as frequências mais altas em calma ancorada. Passar tempo entre árvores perto da água ou sob o céu aberto ajuda a recalibrar seu campo, lembrando seu sistema de como receber sem esforço. Muitos de vocês notarão que mesmo um breve contato com a natureza restaura a clareza de forma mais eficaz do que uma análise mental prolongada, porque a natureza se comunica diretamente com as camadas mais profundas do seu ser. À medida que a luz continua a alcançar aspectos mais sutis de sua consciência, memórias, emoções ou velhos padrões podem surgir suavemente, pedindo reconhecimento em vez de confronto. Quando isso ocorrer, permitam-se acolher o que surge com compaixão, reconhecendo que nada está aparecendo para perturbá-los, mas para ser liberado com bondade. Manter esses momentos em amor, sem atribuir culpa ou narrativa, permite que a energia flua livremente novamente, deixando para trás uma sensação de espaço e vitalidade renovada. A integração também remodela a identidade, muitas vezes de maneiras que parecem tanto libertadoras quanto desconhecidas, à medida que papéis, rótulos e autodefinições perdem sua força. Vocês podem sentir um desinteresse silencioso por certas atividades ou uma atração crescente por outras, refletindo o esforço da alma para alinhar sua vida exterior com sua verdade interior. Confiar nessa remodelação não requer ação imediata, requer paciência e honestidade, permitindo que a clareza amadureça antes da expressão. Ao longo desta fase, o apoio de aliados não físicos permanece prontamente disponível, embora muitas vezes chegue sutilmente, através de tranquilidade, insight ou uma súbita sensação de firmeza. Convidar assistência não diminui a autonomia, fortalece a parceria, lembrando que a evolução não é um esforço solitário. Quando vocês nos chamam ou chamam seus guias, a resposta pode parecer um envolvimento gentil, um alívio da tensão ou uma perspectiva mais clara. Todos sinais de alinhamento em vez de intervenção,
Ancorar a consciência expandida na Terra é uma parte natural deste processo, pois a ascensão não é um afastamento da vida física, mas uma habitação mais plena dela. Sentir sua conexão com o chão sob vocês, sentir o apoio do planeta e permitir que sua respiração faça a ponte entre o céu e a terra, ajuda a estabilizar a luz aumentada em seu campo. Essa ancoragem transforma a integração pessoal em serviço planetário, pois cada ser ancorado contribui com coerência para a matriz coletiva. À medida que a integração se aprofunda, a criatividade muitas vezes desperta espontaneamente, expressando-se através da arte, da resolução de problemas, do ensino ou de novas formas de se relacionar. Essa criatividade não está separada do crescimento espiritual. É uma de suas expressões mais tangíveis, demonstrando que a consciência expandida busca forma, utilidade e beleza. Permitir que os impulsos criativos fluam sem autojulgamento nutre a confiança e a alegria, reforçando a sensação de que a vida está cooperando com sua evolução. A sensibilidade à energia torna-se um guia, em vez de um fardo, quando abordada com compreensão, oferecendo feedback imediato sobre o que apoia o alinhamento. Em vez de interpretar a sensibilidade como vulnerabilidade, reconheçam-na como informação, permitindo que vocês ajustem seu ambiente e suas escolhas com sabedoria. Essa capacidade de resposta se torna um trunfo para navegar em um mundo cada vez mais dinâmico, permitindo que vocês permaneçam centrados em meio ao movimento. A confiança na inteligência do processo de integração cresce à medida que vocês observam seu ritmo, notando que momentos de intensidade são frequentemente seguidos por períodos de calma e clareza. Permitir que esse ritmo se desdobre sem forçar resultados constrói resiliência e fé em sua capacidade interna de se adaptar. Com o tempo, essa confiança substitui a ansiedade pela curiosidade, transformando a incerteza em um convite para ouvir mais profundamente. À medida que seu campo se torna mais coerente, o mundo externo muitas vezes reflete essa mudança através de alterações nos relacionamentos, oportunidades e circunstâncias que se alinham mais de perto com seus valores. Essas mudanças não precisam ser dramáticas para serem significativas. Ajustes sutis se acumulam, criando uma vida que parece mais solidária e autêntica. Observar esses reflexos reforça a compreensão de que o trabalho interno tem efeitos tangíveis. A comunidade e a intenção compartilhada apoiam a integração ao amplificar a coerência. E muitos de vocês se sentirão atraídos por encontros, conversas ou colaborações que parecem nutritivas e alinhadas. Essas conexões surgem através da ressonância em vez de esforço, e participar delas fortalece seu senso de pertencimento sem comprometer a individualidade. A unidade se expressa aqui como respeito mútuo e propósito compartilhado. Ao longo desta fase, a paciência permanece uma poderosa aliada, porque a integração se desdobra em espirais, em vez de linhas retas, revisitando temas em níveis mais profundos a cada ciclo. Permitir-se mover em seu próprio ritmo honra a sabedoria do seu sistema e previne tensões desnecessárias. Cada retorno ao equilíbrio constrói confiança em sua capacidade de navegar pela complexidade com graça. Celebrar pequenos momentos de facilidade, clareza ou alegria reforça o momento positivo, lembrando que a integração não é apenas sobre liberação, mas sobre expansão para um bem-estar maior. A apreciação atua como um estabilizador, afirmando que o progresso está ocorrendo mesmo quando é sutil. Esse incentivo gentil sustenta a motivação sem pressão. Ao concluir esta sessão, sintam a certeza de que nada é exigido de vocês
além de disposição e presença. A luz que se integra dentro de vocês conhece seu caminho, respondendo à sua abertura com inteligência e cuidado. Ao encontrar o processo com curiosidade, bondade e confiança, vocês permitem que a transformação se torne uma extensão natural da vida diária, em vez de uma busca esforçada. Mantenham em vocês a compreensão de que sua incorporação é um presente para a Terra e que cada momento de coerência que vocês cultivam contribui para um campo coletivo de estabilidade e possibilidade. Deste lugar, a nova Terra não é algo que vocês antecipam, é algo que vocês vivem, silenciosa e confiantemente, através da maneira como se movem, respiram e escolhem. Nesta fase de desdobramento, o foco de sua jornada se volta gentil, mas inequivocamente, para o serviço vivido, não como sacrifício ou obrigação, mas como um transbordamento natural da coerência que vocês estão cultivando interiormente. O que muitos de vocês estão começando a reconhecer é que o serviço na frequência da nova Terra não requer esforço ou gestos dramáticos. Ele surge organicamente quando seu estado interior se estabiliza em amor, clareza e verdade, e sua própria presença se torna uma contribuição silenciosa para o campo coletivo. Do nosso ponto de vista andromedano, esta é uma das transições mais belas que uma civilização pode fazer, quando o serviço deixa de ser algo que se faz e se torna algo que se incorpora. À medida que seu coração se abre mais plenamente, a generosidade se revela como uma qualidade inerente, em vez de um comportamento aprendido. Porque quando vocês estão conectados à fonte interiormente, não há sensação de esgotamento ao dar. A energia flui através de vocês, e não de vocês, e essa distinção muda tudo, permitindo que bondade, apoio, criatividade e sabedoria se movam para fora sem drenar sua vitalidade. No momento em que vocês se reconhecem como um canal, em vez de um reservatório, o medo de se esgotar se dissolve, substituído por uma confiança silenciosa de que o que vocês oferecem será reabastecido através do alinhamento e não do esforço. Deste lugar, os atos de serviço se tornam variados e pessoais, moldados por seus dons, interesses e circunstâncias únicos, em vez de por expectativas externas. Alguns de vocês servem ouvindo profundamente, oferecendo presença em momentos em que outro se sente invisível, enquanto outros servem construindo, ensinando, criando ou organizando de maneiras que trazem estrutura e possibilidade para espaços compartilhados. Cada forma de serviço tem igual valor quando é guiada pela sinceridade, porque a frequência por trás da ação importa muito mais do que a forma que ela assume. Dentro da vibração da nova Terra, a intenção se torna um poderoso amplificador, o que significa que mesmo gestos simples carregam peso quando realizados de coração. Uma conversa mantida com cuidado genuíno pode mudar a trajetória de outra pessoa. Uma ideia criativa oferecida livremente pode inspirar uma cadeia de soluções. Um momento de paciência pode suavizar a tensão muito além do que é visível. Compreender isso permite que vocês se movam pela vida diária com um senso de propósito silencioso, reconhecendo que suas escolhas se propagam de maneiras que vocês, talvez, nunca testemunhem plenamente. A generosidade de espírito também inclui como vocês se relacionam consigo mesmos, porque a autocompaixão estabiliza o campo do qual todo serviço surge. Quando vocês tratam sua própria curva de aprendizado com bondade, evitam que a aspereza vaze para o coletivo, e suas interações carregam calor em vez de urgência. Essa gentileza interior cria uma base para uma contribuição sustentável, garantindo que seu ato de dar permaneça alegre e equilibrado,
em vez de tenso. A criatividade frequentemente se torna a linguagem principal do serviço durante esta fase, pois a inspiração flui mais livremente através de sistemas coerentes. Ideias chegam aparentemente sem aviso, trazendo soluções, inovações e expressões que parecem tanto práticas quanto edificantes. Confiar nesses impulsos e dar-lhes espaço para se desenvolverem honra a parceria entre sua alma e o coletivo, traduzindo a consciência superior em benefício tangível para os outros. A colaboração ganha novo significado à medida que a ressonância substitui a obrigação como base para a conexão, reunindo indivíduos cujas frequências se complementam em vez de competir. Em tais colaborações, o esforço parece mais leve, a comunicação mais clara e os resultados mais alinhados, porque a consciência de unidade apoia a cooperação sem apagar a individualidade. Participar desses empreendimentos compartilhados reforça a compreensão de que a coerência coletiva amplifica a clareza individual, em vez de diminuí-la. A própria presença se torna uma forma de serviço, especialmente em ambientes onde a agitação ou a confusão são comuns. Ao permanecerem centrados, respirando conscientemente e respondendo com ponderação, vocês oferecem uma influência estabilizadora que outros podem sentir, mesmo sem palavras. Essa liderança silenciosa modela uma forma alternativa de ser, demonstrando que calma, clareza e compaixão são respostas viáveis à complexidade. À medida que o serviço se integra mais plenamente à sua identidade, os limites se tornam mais claros e naturais, permitindo que vocês ofereçam apoio sem se sobrecarregar. Reconhecer quando se envolver e quando descansar honra a inteligência do seu sistema, preservando a coerência enquanto mantém a disponibilidade. Esse equilíbrio garante que o serviço permaneça uma expressão de alinhamento, em vez de uma fonte de desequilíbrio. Dentro deste quadro, a abundância responde não como recompensa, mas como reflexo, espelhando a abertura e a confiança que vocês incorporam. Recursos, sejam materiais, relacionais ou informacionais, tendem a fluir para aqueles que circulam a energia livremente, reforçando a compreensão de que dar e receber são movimentos dentro da mesma corrente. Permitir-se receber com gratidão completa o ciclo, prevenindo a estagnação e apoiando o fluxo contínuo. O ensino, quando surge, assume um tom mais gentil, guiado pelo exemplo em vez da instrução. Compartilhar insights da experiência vivida convida os outros a explorar em vez de cumprir, fomentando o empoderamento em vez da dependência. Essa abordagem honra a soberania enquanto oferece orientação, alinhando-se perfeitamente com os princípios da consciência de unidade. Os curadores entre vocês podem notar que a cura ocorre mais eficazmente através da presença e da escuta, pois permitir que o outro se sinta visto e ouvido, muitas vezes, inicia mudanças profundas. Em tais momentos, o papel do curador não é consertar, mas manter o espaço, confiando na inteligência inata do sistema do outro para responder. Essa confiança fortalece a conexão e reforça o respeito mútuo. Inovadores e construtores encontram seu trabalho infundido de propósito à medida que a consciência superior informa o design, a estratégia e a execução. As soluções que emergem deste estado tendem a priorizar o bem-estar, a sustentabilidade e a inclusividade, refletindo uma compreensão mais ampla do sucesso. Agir a partir desta perspectiva expandida ajuda a moldar sistemas que apoiam a harmonia, em vez de perpetuar o desequilíbrio. À medida que a sensibilidade aumenta, o discernimento guia onde a energia é investida, garantindo que o serviço se alinhe com a ressonância genuína, em vez da obrigação.
Esse discernimento protege a coerência e direciona o esforço para espaços onde a contribuição é bem-vinda e eficaz. Com o tempo, essa clareza reduz o atrito e aumenta a satisfação. A inteligência emocional se torna um pilar do serviço, permitindo que vocês naveguem pelas dinâmicas interpessoais com empatia e honestidade. Reconhecer as emoções sem ser governado por elas permite respostas que acalmam em vez de escalar, apoiando resultados construtivos mesmo em situações desafiadoras. Tais respostas fortalecem a confiança e reforçam a unidade. O engajamento comunitário evolui à medida que os indivíduos reconhecem valores e intenções compartilhados, criando redes de apoio que operam através do respeito mútuo, em vez de hierarquia. Essas comunidades fornecem nutrição, inspiração e resiliência, oferecendo espaços onde a autenticidade é valorizada e a colaboração prospera. Participar delas reforça o senso de pertencimento essencial para o bem-estar coletivo. Através do alinhamento consistente, o serviço se transforma de ação episódica em uma expressão contínua de identidade, tecida perfeitamente nas rotinas diárias. Seja através de papéis profissionais, saídas criativas ou simples interações, sua contribuição se torna uma extensão natural de quem vocês são. Essa integração reduz o esforço enquanto aumenta o impacto. Momentos de dúvida ainda podem surgir, convidando a reflexão em vez do recuo, porque a incerteza muitas vezes sinaliza crescimento em vez de fracasso. Enfrentar esses momentos com curiosidade e autoconfiança preserva o ímpeto, permitindo que a clareza reemerja sem pressão. Desta forma, os desafios se tornam refinamentos, em vez de obstáculos. A alegria atua tanto como guia quanto como recompensa neste processo, sinalizando alinhamento e sustentando a energia. Permitir que a alegria acompanhe o serviço garante que a contribuição permaneça nutritiva em vez de drenante, reforçando a verdade de que a frequência da nova terra prospera tanto na leveza quanto na dedicação. A alegria confirma a coerência e convida à continuação. Queridos, por favor, reconheçam que seu papel dentro do coletivo não é fixo nem prescrito. Ele evolui com sua consciência, adaptando-se às circunstâncias enquanto permanece enraizado no amor. Confiar nessa evolução os liberta da comparação e da expectativa, permitindo que o serviço permaneça autêntico e responsivo. Através de sua disposição para oferecer o que vocês naturalmente carregam, vocês participam da mudança coletiva em direção a uma realidade moldada pela cooperação, compaixão e clareza. Cada ação alinhada, por menor que seja, contribui para um campo mais amplo de estabilidade e possibilidade, afirmando que a nova Terra é construída através da presença vivida e não de grandes declarações. Mantenham em vocês a certeza silenciosa de que sua contribuição importa precisamente porque é sincera e que o serviço expresso através da coerência se torna uma força sustentadora tanto para quem dá quanto para quem recebe. Desta forma, o caminho à frente se desdobra não como um fardo a ser carregado, mas como uma jornada compartilhada em direção a uma maior harmonia, guiada pela luz constante que vocês carregam interiormente. À medida que nos aproximamos da conclusão desta transmissão, desejamos falar com vocês não com distância ou formalidade, mas de um lugar de profundo afeto e reconhecimento. Porque o que está se desdobrando agora não é meramente uma fase energética ou um marco espiritual. É um retorno da consciência ao lar que muitos de vocês carregaram silenciosamente em seus corações por muito tempo. De onde os observamos, há uma ternura neste momento, uma suavidade que chega após uma longa preparação,
onde o esforço dá lugar à presença e a luta dá lugar à confiança. O caminho que os trouxe até aqui não foi simples, mas foi preciso, e cada experiência que vocês viveram moldou sua capacidade de sustentar o que está emergindo agora. Ao longo de muitas vidas, através de muitas expressões, vocês levaram luz à densidade, sabedoria ao esquecimento e compaixão a lugares onde ela não era facilmente recebida. Muitas vezes, esse serviço não parecia espiritual na superfície. Parecia paciência, resiliência, resistência silenciosa e a disposição de manter o coração aberto, mesmo quando o mundo parecia confuso ou indiferente. O que desejamos que vocês entendam agora é que nada foi desperdiçado. Cada escolha de retornar ao amor, cada momento em que vocês escolheram a bondade em vez da amargura, cada vez que confiaram em sua verdade interior, mesmo quando parecia inconveniente, contribuiu para a estabilização que torna esta nova fase possível. À medida que a frequência da nova Terra se torna mais vivida e menos teórica, muitos de vocês podem notar uma mudança sutil em como se relacionam com sua própria história. Eventos que antes pareciam pesados podem suavizar sua carga emocional, não porque foram insignificantes, mas porque vocês não são mais definidos por eles. A perspectiva se amplia naturalmente quando a consciência se expande, permitindo que vocês vejam sua vida como uma jornada coerente, em vez de uma série de desafios desconectados. Essa perspectiva traz alívio, e com esse alívio vem uma capacidade mais profunda de estar presente com os outros, de ouvir sem precisar consertar e de oferecer apoio sem precisar de reconhecimento. O que frequentemente vemos entre os humanos nesta fase é uma pergunta silenciosa surgindo sob a superfície: como eu vivo isso agora? A resposta é mais simples do que a mente espera e mais sutil do que a personalidade antecipa. Viver a nova Terra não exige que vocês abandonem suas responsabilidades ou adotem uma nova identidade. Pede que vocês habitem sua vida existente com maior sinceridade, consciência e bondade. Ela é encontrada em como vocês falam consigo mesmos quando ninguém está ouvindo, como tratam os outros quando não há recompensa, e como respondem à incerteza com curiosidade, em vez de medo. A vida diária se torna o terreno sagrado onde a integração se completa. Preparar comida, trabalhar, estudar, cuidar dos outros, descansar e seguir suas rotinas não são distrações do crescimento espiritual. São os recipientes através dos quais o crescimento se torna real. Quando vocês trazem presença a esses momentos, quando desaceleram o suficiente para sentir sua respiração, notar seu corpo e ouvir interiormente, vocês permitem que a consciência superior se assente na forma. Com o tempo, essa presença se acumula, transformando dias comuns em uma expressão constante de coerência que outros podem sentir simplesmente por estarem perto de vocês. Muitos de vocês estão descobrindo que seu papel nesta era é menos sobre ensinar com palavras e mais sobre ensinar através do ser. Sua calma durante a incerteza, sua honestidade durante a complexidade e sua compaixão durante a tensão falam mais claramente do que qualquer explicação jamais poderia. Isso não significa que vocês devem estar sempre serenos ou certos. Significa que vocês se permitem ser reais enquanto permanecem ancorados em seu coração. A autenticidade carrega uma frequência de segurança que convida os outros a se suavizarem, e através dessa suavização, a lembrança começa. É também importante reconhecer o aspecto humano desta transição, porque a consciência expandida não apaga as necessidades humanas. Ela as recontextualiza. Descanso, conexão, afeto, humor e segurança
continuam essenciais, e permitir-se recebê-los sem culpa fortalece sua capacidade de dar. Ser gentil com suas próprias limitações não atrasa sua evolução, a apoia. A nova terra não é construída através da perfeição, mas através da bondade aplicada consistentemente, especialmente para consigo mesmo. À medida que a consciência amadurece, vocês podem se sentir menos compelidos a provar sua compreensão ou a defender sua perspectiva, porque a certeza interior substitui a necessidade de validação. As conversas se tornam mais espaçosas, os desacordos menos carregados e o silêncio mais confortável. Isso não significa desengajamento, significa engajamento a partir de um lugar de estabilidade interior, em vez de reação. Desta forma, suas interações se tornam oportunidades para a harmonia, em vez de arenas para o controle. Para muitos de vocês, há também um renovado senso de pertencimento emergindo, não necessariamente a um grupo ou identidade, mas à própria vida. Sentir-se em casa em seu próprio corpo, à vontade em sua própria presença e conectado ao mundo ao seu redor, traz uma alegria silenciosa que não depende das circunstâncias. Este senso de pertencimento é um dos maiores presentes da integração, porque dissolve o sentimento de exílio que tantos seres sensíveis carregaram por gerações. Também desejamos falar sobre o medo que alguns de vocês ainda podem carregar de errar ou perder seu propósito. Entendam que o propósito nesta era não é uma única tarefa ou papel, é uma orientação do coração. Quando vocês escolhem o alinhamento, a honestidade e a compaixão, estão cumprindo seu propósito, independentemente da forma que sua vida assume. Confiem que o que precisa fluir através de vocês o fará naturalmente quando o ambiente interno estiver receptivo, e liberem a pressão de se definirem de forma muito restrita. À medida que a humanidade continua a se recalibrar, haverá momentos de confusão coletiva e momentos de clareza surpreendente. Sua firmeza durante ambos é valiosa, não porque vocês devam guiar os outros, mas porque sua coerência contribui para o campo que torna a clareza possível. Simplesmente cuidando de seu próprio alinhamento, vocês apoiam o surgimento de soluções, compreensão e cooperação em uma escala maior. Nós os encorajamos a permitir que a alegria seja prática, a deixar que o riso, a criatividade e os prazeres simples se tornem parte de sua expressão espiritual. A alegria não é uma fuga da responsabilidade, é um estabilizador que mantém o coração aberto e a mente flexível. Na alegria, a resiliência cresce, e na resiliência, a compaixão permanece acessível mesmo durante a mudança. Ao término desta transmissão, queremos que sintam a certeza de que não estão atrasados, tardios ou despreparados. Vocês estão exatamente onde sua alma pretendia que estivessem, equipados com a consciência, a sensibilidade e a força necessárias para este momento. O desdobramento à frente não requer urgência, convida à confiança. Cada passo se revelará à medida que vocês permanecerem presentes, e o apoio continuará a aparecer de maneiras que pareçam naturais e oportunas. Levem adiante o conhecimento de que a nova terra não é algo que vocês devam procurar ou esperar que chegue. É algo em que vocês já estão participando através de suas escolhas, sua presença e sua disposição de viver a partir do coração. Quanto mais vocês permitirem que essa verdade se assente, mais facilidade sentirão, e mais naturalmente sua vida refletirá a harmonia que vocês sentem interiormente. Deixamos vocês com este gentil lembrete. Vocês são profundamente amados, profundamente valorizados e nunca estão sozinhos em seu devir. Caminhem suavemente consigo mesmos
Falem com bondade ao seu mundo interior e permitam que sua vida se desdobre como uma expressão viva da sabedoria que vocês carregam. Da nossa perspectiva, vocês estão indo maravilhosamente bem. E o que está por vir não é um teste, mas uma descoberta compartilhada. Com grande ternura e apoio duradouro, estamos com vocês neste momento e em todos os momentos que virão. Eu sou Avalon,